Carta 27. Meu querido pai, tua carta encheu-me de alegria e dificilmente posso expressá-la com a minha pena. Foi recebida essa manhã através do correio do Egito com o pacote, ambos colocados sem dano em minhas mãos, 9 dias depois de terem deixado as tuas. Beijei-os e apertei-os várias vezes junto ao meu coração, com o pensamento de que eles haviam sido tocados ultimamente pelos teus dedos. A carta assegurou-me que certamente partirás na lua nova, e depois de uns poucos dias de parada em Gaza, estarás comigo não muito depois. Essa carta eu enviarei para encontrar-te em Gaza. 3 anos, 3 longos anos, queridíssimo pai, têm se passado desde a última vez que vi teu rosto venerado e amável. Ah, quando vieres, como eu te amarei e abraçarei e observarei cada querido olhar teu, eternamente aprenderei todas as tuas palavras. É verdade que meu tio Amós tem sido quase um pai para mim. Ele é todo afeição e bondade, mas nenhum amor ou cuidado pode substituir os de um pai. Quando revejo as interessantes cenas pelas quais tenho passado, os maravilhosos eventos que tenho testemunhado desde que cheguei a Jerusalém, 3 anos atrás, com a caravana de Rabi Ben Israel, não lamento minha longa ausência de ti, porque ter estado em Jerusalém durante o período citado é um privilégio que Abraão e todos os patriarcas e profetas de Deus teriam ambicionado. Durante aquele período, o Messias andou na terra, revestido de poder divino e com familiaridade entrou e saiu de Jerusalém, diante de todos os olhares, fazendo e realizando poderosas obras que ninguém jamais fez. Aprendi a amar e honrar aquele abençoado profeta como filho do Altíssimo e o ungido do Senhor. Sentei-me aos pés dele e ouvi seus ensinamentos celestiais, e a sabedoria de seus lábios sagrados fez-me sábia e boa. Mas não te contei ainda as minúcias do maior milagre de poder e amor que supera todas aquelas maravilhas que ele fez. Isso é, a ressurreição de Lázaro, e eu as recontarei aqui como ocorreram. Quando Maria e Marta, ao saberem que os médicos haviam desistido de recuperá-lo de sua grave moléstia, enviaram mensagem a Jesus, como te relatei antes. Começaram a ficar mais alegres com a renascida esperança, dizendo: se nosso querido Rabi, o sagrado profeta, vier, ele o curará com uma palavra, como tem feito tantas vezes aos doentes. Sim, há muitos a quem não conhecia, ele lhes restaurou a saúde com um toque, observou Marta. Quanto mais Lázaro, a quem ele ama como a um irmão. Oh, que o mensageiro se apresse. Se Lázaro morrer antes que ele chegue, hesitantemente observou minha gentil prima, a noiva de João, o discípulo, ele poderá trazê-lo de volta à vida de novo, precisamente como fez ao filho da viúva de Naim. Sim, sem dúvida, a não ser que fosse demasiado tarde, observou Marta, encolhendo-se ao pensamento de que o irmão viesse a morrer. Mas, se ele estiver morto há muito tempo, será impossível. Nada é impossível para Jesus, respondeu Maria, os olhos brilhando de fé confiante. Desse modo, as horas passaram entre esperanças e temores. Mas, antes que Jesus chegasse, veja, o manto da morte foi colocado sobre o rosto do irmão morto. Lázaro está morto e Jesus está longe. Foi o amargo e tocante grito das desoladas irmãs enquanto choravam abraçadas. No dia seguinte, realizou-se o funeral, como já te escrevi, querido pai, na minha última carta, e no entanto nenhum mensageiro veio de Jesus. Na manhã do terceiro dia, o homem voltou dizendo que havia encontrado o profeta na mais distante margem do Jordão, onde João tinha batizado. Estava morando em uma casa humilde nos subúrbios de Betabara, com seus discípulos, ocupado em ensinar as coisas do reino de Deus e revelando as profecias a muitos que a ele recorriam. O mensageiro das tristes notícias das suas irmãs transmitiu sua simples e tocante mensagem. Senhor,
aquele a quem tu amas está doente. E que disse ele? Que demonstrou sua fisionomia? Perguntou Marta ao homem. Ele não se mostrou surpreso, mas disse-me calmamente: Filho, eu sei. Essa doença não será para a morte, ela será para a glória de Deus, pois por esse modo meu Pai permitirá que eu seja glorificado, a fim de que os homens possam ver e acreditar verdadeiramente que eu vim de Deus. Que disse ele mais? Perguntou Marta, triste e desconfiada. Nada mais, senhora. E tenho transmitido minha mensagem. E tendo transmitido minha mensagem, parti, respondeu o homem. Ah, ele não sabia como seu amigo estava doente, disse Maria. Ou ele não teria dito que não era para morrer, e seguramente teria vindo com você. Teu senhor devia saber todas as coisas, filha, disse um sacerdote que ali permanecia. Esta ignorância do perigo que Lázaro correu e sua afirmativa de que não morreria demonstram que ele não é de Deus. Não está Lázaro morto e enterrado? A essas palavras, a fé de Marta pareceu abalar-se por um momento, mas, eloquentemente, Maria defendeu o ausente amigo de seu irmão, o profeta sagrado, dizendo que, quando Jesus viesse e falasse, ele esclareceria suas palavras e demonstraria ter falado com sabedoria. Com que profunda tristeza elas choraram o irmão, e as lágrimas caíam mais abundantemente, porque estavam certas de que Lázaro não teria morrido se Jesus lá estivesse. Sua fé e confiança nele sofreram uma amarga prova, quando dia após dia se passava e nada mais se ouvia de Jesus. Ele nos esqueceu, respondeu Marta. Ele devia estar aqui para consolar-nos em nossa profunda aflição, embora não viesse para curar meu irmão. Não, irmã, não penses com dureza no abençoado amigo de Lázaro, disse Maria, em tom apaziguador, enquanto afagava a irmã mais velha. Sinto que, se ele tivesse percebido que era conveniente, teria ressuscitado nosso irmão, mesmo enviando uma só palavra de Betabara. Não era necessário que ele o visse para curá-lo, pois não te lembras de como ele curou Lúcio, o filho do centurião? Contudo, na época ele estava a um dia de distância dele. E por que, ó, por que ele não salvou Lázaro? Exclamou Marta com amargura. Se ele não o fez, boa irmã, respondeu Maria gentilmente, foi para melhor. Não disse ele ao mensageiro que a doença de Lázaro seria para a glória de Deus? Mas não sua morte, Maria, não sua morte. Ele está morto, já há 4 dias, e como pode o túmulo dar glória ao poder de Jesus? Ele poderá ressuscitá-lo quando a decomposição já começou? Começou logo que nós o colocamos no frio sepulcro? Oh, não me fales do profeta. Ele não amava Lázaro ou não tinha o poder de salvá-lo. Não, deixe-me, Maria, a amargura de minha tristeza. Ah, querida Marta, quão cedo tua fé em Jesus, quando posta à prova, se tornou em nada, disse Maria, baixando sobre ela os seus olhos negros e fervorosos, com uma expressão de triste censura. Transformará um só dia os anos de tua sagrada amizade por ele? Por não responder à nossa prece de vir a Lázaro, pensas que ele não o amava e é indiferente à nossa angústia? E ele é ofendido por sua reprovação e falta de confiança em seu amor e cuidado por nós. Ele pode cuidar o filho de um governante rico e orgulhoso, mas não considera o clamor do pobre e humilde. Persistentemente respondeu Marta, exprimindo na fisionomia a intensidade de seus sentimentos. Ah, irmã, Deus te perdoe e deixe que a tristeza desculpe as tuas palavras. Mesmo que ele me mate, eu confiarei nele, exclamou Maria, colocando a mão no ombro da irmã, enquanto uma firmeza sagrada e um clarão resoluto iluminavam seus brilhantes e lacrimosos olhos. Enquanto elas deste modo discutiam,
Alguém veio correndo em direção da casa e, esbaforido pela pressa, gritou para elas e para os judeus que lá sentados tinham vindo confortá-la pela morte do irmão: O profeta, o Nazareno, ele vem. Quase no mesmo momento, Eleque o gibeonita entrou e disse: Jesus, o Messias de Deus, está próximo. Ele já entrou na cidade, seguido pelos seus discípulos. A essa notícia, as pranteadoras que estavam sentadas com Maria e Marta no átrio levantaram-se para ir encontrá-lo. Mas Marta, gritando numa reação de súbita alegria, ergueu-se e, mais rápida do que elas, alcançou a rua e, correndo com grande velocidade, chegou onde estava Jesus. Maria recebeu a notícia sem revelar qualquer outra emoção, senão a da secreta e sagrada alegria de um coração que jamais perdeu a confiança em seu Senhor. Ao invés de apressar-se a encontrá-lo, puxando seus cabelos com tristeza, como sua irmã, foi preparar um quarto para hospedar o bem-amado profeta, para quando ele chegasse. Logo que arranjou tudo, sentou-se comigo dentro de casa, o coração cheio de alegria e na face a expressão de uma felicidade calma e quieta. Eu sabia que ele viria. Eu sabia que ele não nos deixaria ou nos abandonaria na nossa tristeza profunda, Adina. Me disse ela 2 ou 3 vezes. E ao ouvirmos o ruído confuso de passos que avançavam, seu coração bateu mais depressa e com o entusiasmo que a alegria e a esperança lhe cobriam a face, parecia mais bela do que nunca. Pensei, quando Marta se aproximou de Jesus, a quem encontrou justamente à entrada de Betânia, caminhando com 4 de seus discípulos ao longo da estrada empoeirenta e demonstrando fadiga e cansaço da viagem, ela correu e atirou-se aos pés dele, gritando: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus tomou-lhe a mão, ergueu-a e disse-lhe com emoção, pois ele parecia profundamente comovido pela tristeza dela: Lázaro dorme, Marta. Vim agora despertá-lo de seu sono. Senhor, se meu irmão apenas dormisse, não teria sido enterrado. Ele está morto e tem estado morto há 4 dias. A morte para aqueles a quem meu pai ama é o sono. Os bons não morrem. Lázaro não está morto, mas dorme, e ele despertará do sono. Eu sei, ó Rabi, que ele despertará de novo na ressurreição do último dia. Jesus disse-lhe então, levantando seu olhar celestial em direção ao céu: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. E quem quer que viva e creia em mim, jamais morrerá. Crês tu nisso, filha? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir a este mundo. Sei que qualquer coisa que pedires a Deus, ele dará a ti, e que mesmo agora tu podias trazer Lázaro de volta. A decomposição e os vermes começaram seu trabalho, disse um orgulhoso e descrente fariseu próximo, ao ouvir isso. Qualquer que tenha sido o estado da filha do governante e do filho daquela de Naim, Lázaro o escriba, afinal está morto. A essas palavras Jesus não replicou, mas voltando-se para Marta, disse suavemente: Regozijo-me de que tua fé em mim voltou ao teu coração, pois tu duvidaste, ó filha de pouca fé, porque não vim ao teu chamado. Era preciso que teu irmão morresse para que eu pudesse demonstrar o poder de Deus em mim, ressuscitando-o. Neste dia, meu Pai será glorificado, e o mundo saberá verdadeiramente que eu vim de Deus, que é a vida e que dá a vida. Vai, conta à tua irmã que eu estou aqui e que ela venha falar comigo. Marta, então jubilosa e admirando-se de que Jesus devia ter conhecido seus pensamentos, de modo a repreendê-la por sua pouca fé, como ele o fizera, apressou-se a ir a ter com sua irmã e, entrando, gritou: Vi o Senhor, ele te chama, Maria. Vem vê-lo, porque ele está sentado perto da fonte de Isaías, próximo ao mercado. Ele disse que não entrará em nossa casa até que cruze a soleira com Lázaro ao seu lado.
As palavras dela fizeram meu coração bater com uma emoção indescritível. Lázaro voltar para casa vivo, andando com Jesus? Enterrei meu rosto nas mãos, vencida por uma ideia tão cheia de alegria, terror e espanto e temor sobrenatural. Maria ergueu-se apressadamente e saiu, dificilmente sustentando-se nas suas fracas pernas, por uma alegria que fazia temer e uma doce e indefinível esperança de ela não sabia qual, imensa e inefável felicidade, prestes a chegar-lhe. Algumas de suas amigas judias de Jerusalém encontraram-na naquele momento à porta, ignorando que Jesus tivesse entrado em Betânia, e começaram a confortá-la e perguntar se elas também deviam ir chorar na sepultura de Lázaro, pois diziam uma à outra: ela vai ao túmulo chorar lá. Ela vai ver Jesus, o amigo de Lázaro, porque ele a chamou, respondeu Marta, sorrindo com vivacidade e falando com uma animação que apresentava um contraste singular com a profunda tristeza anterior. Maria dirigiu-se apressadamente para onde Jesus estava sentado, próximo à fonte, banhando seus empoeirados e feridos pés e falando àqueles que o rodeavam sobre a ressurreição dos mortos. Ao ver Maria, ele estendeu a mão, ela, porém, caiu aos pés dele em pranto. Senhor, disse ela com as mesmas palavras da irmã e com emoção profunda, se tu, Senhor, estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Curvando então a cabeça na borda da bacia de mármore, ela chorou perdidamente. Os judeus, homens e mulheres que ali estavam, tocados pela tristeza dela, também choravam, enquanto brilhantes lágrimas corriam pela face do discípulo bem-amado de Jesus, João, que permanecia perto. Jesus suspirou profundamente e lamentou intimamente ao ver a tristeza dela e os que com ela choravam. Sua face sagrada estava desfigurada pela angústia de sua alma. Levanta-te, vamos à sepultura onde ele jaz. Disse-lhe, onde o colocaste? Vem, querido Senhor, respondeu Maria, segurando-o reverentemente pela manga do manto e gentilmente, mas com firmeza, conduziu-o na direção do local das sepulturas, no Vale das Oliveiras. Nesse inteirinho em casa, Marta diligentemente e com estranha alegria preparava o quarto de Lázaro. Ela varreu, espanou, adornou-o com flores frescas que colheu no pequeno jardim. Essa é a rosa que ele plantou e amou. Essa é a violeta que floresce eterna. Eu a colocarei sobre o travesseiro dele, disse ela com jovial hilaridade, suavizada pelo mais adorável olhar de paz, enquanto a esperança brilhava em seus olhos como estrelas gêmeas matutinas, anunciando um dia glorioso. Ela apenas sussurrava e andava nas pontas dos pés. Para que esses preparos, queridíssima Marta? Para Jesus? Perguntei. Oh, não, o quarto do profeta está pronto. Maria o preparou. Este é o quarto de Lázaro e eu estou decorando-o para ele. Acreditas verdadeiramente que ele está voltando dos mortos? Perguntei, entre a dúvida e estranho medo. Acredito? Oh, sim, sei que nada é impossível a ele. Eu não mais duvido. Minha fé não mais se abala. Ele ressuscitará meu irmão, e hoje Lázaro se sentará de novo à mesa conosco, e essa noite descansará a cabeça em um sono de paz nesse travesseiro sobre o qual espalhei suas flores favoritas. Nunca uma casa teve dois convidados como nós teremos hoje: o Messias e alguém vindo de entre os mortos. Nesse momento ouvimos o ruído da multidão que passava, e como fora dito que Jesus estava indo ao túmulo, Marta, abraçando-me com um sorriso celestial, conduziu-me após ela para seguir o abençoado profeta à sepultura. Toda a Betânia seguiu seus passos, espanto e intensa expectativa em cada rosto. Não havia gritos nem rumor de desordem no imenso grupo, mas antes um murmúrio contido de temor e curiosidade. Como descreverei Jesus como ele então apareceu? Ele usava um manto azul, tecido sem costuras, o afetuoso trabalho e presente das suas irmãs. Sua face era pálida e triste, contudo, certa divina majestade existia nele, de modo que sua calma e alta testa
aparentava soberania. Seus sagrados e fervorosos olhos estavam cheios de dor. Sua boca comprimida mostrava o esforço que ele fazia para impedir a explosão da profunda tristeza de seu coração. Vagarosamente ele adiantou-se e, entrando no cemitério, logo parou em frente do túmulo de seu bem-amado amigo. Por alguns momentos ele contemplou em silêncio a fechada porta de pedra da sepultura. Reinou um silêncio de expectativa entre a vasta multidão. Maria ajoelhou-se aos pés dele, olhando seu rosto com uma sublime expressão de esperança e confiança. Marta aproximou-se vagarosamente e caiu de joelhos junto à irmã. Jesus olhou-as ternamente e, pousando os olhos na tumba, chorou. Longas e brilhantes lágrimas rolaram pelo seu rosto e deslizaram pela ondulante barba até o chão. Ajoelhei-me ao lado das irmãs. Vejam como ele o amava, murmuraram os judeus presentes com surpresa. Outros disseram: não podia esse homem que abriu os olhos dos cegos ter evitado que Lázaro morresse? Jesus, suspirando profundamente, aproximou-se então da sepultura. Era como eu disse antes, uma cava, e uma pedra jazia sobre ela. Com um leve movimento de sua mão direita àqueles que ali estavam, ele disse em um tom que, embora baixo, foi ouvido por todo o povo. Tão solene estava a calma em derredor. Retirem a pedra. Senhor, disse Marta, agora o corpo está desagradável, pois ele morreu há 4 dias. Filha, disse Jesus olhando-a, não te disse eu há pouco que, se tu crês que eu posso ressuscitar teu irmão, o verás vivo de novo? Creia, e verás o poder de Deus. Os homens, então, com alguma dificuldade, retiraram a pedra da porta do sepulcro e a colocaram do lado. A escura caverna abriu-se com sombrios horrores, e tão impuro estava o ar que todos dele fugiram, afastando-se vários passos da entrada, exceto Jesus e Maria. Jesus permaneceu olhando para a cava, onde, quando nossos olhos ficaram acostumados à escuridão, pudemos discernir o cadáver de Lázaro, coberto com um manto funerário e a face atada com um lenço que já estava descolorido pela umidade do sepulcro. Erguendo suas mãos em direção ao céu e levantando seus olhos espirituais, umedecidos pelas lágrimas, Jesus falou numa voz comovente, indescritível, num fervoroso apelo e com espantosa reverência, como se segue: Pai, eu te agradeço por teres me ouvido, e eu sei que me ouves sempre, mas por causa do povo eu te ofereço essa oração, para que eles creiam que o poder que eu tenho vem de ti, e que eles possam crer que tu me enviaste. E agora, ó Pai divino, que eu possa glorificar-te na terra com o poder que tu me deste. Ele então voltou-se para o túmulo e, estendendo a mão, gritou tão alto que fez todos os corações tremerem: Lázaro, sai para fora. Meu sangue gelou nas veias. Ousando olhar com dificuldade, olhei e vi o que todos os olhares também viram: o corpo levantar-se e ficar de pé dentro da caverna, voltar-se com o rosto em nossa direção, envolvido dos pés à cabeça pelas roupas funerárias, e seu rosto atado por um lenço. Seu rosto era como mármore pela brancura, e seus olhos, que estavam abertos, tinham um brilho sobrenatural. Ao vê-lo, um grito simultâneo ressoou dos lábios do povo, e houve um aterrorizado recuo de todos que estavam próximos da cava. Marta, gritando histericamente o nome do irmão, caiu sem sentidos. Libertem-no e deixem-no ir, disse Jesus calmamente, dirigindo-se aos petrificados e aturdidos homens que haviam retirado a pedra. Maria foi a primeira que teve a firmeza de aproximar-se dele, e quando ela começou a remover o lenço dos laços da face, outros, adquirindo coragem pelo exemplo dela, apressaram-se a desenfaixar os braços e pés de Lázaro.
Em poucos momentos ele ficou livre de usar roupas funerárias externas. A cor saudável voltou-lhe ao rosto. Seus lábios vivamente enrubescidos, os olhos com expressão natural, resplandecentes de admiração e amor, enquanto olhava ao seu redor. Percebendo Jesus, Lázaro estava a ponto de atirar-se aos seus pés em gratidão, pois ele parecia consciente de tudo o que acontecera. Mas o poderoso profeta abraçou-o e beijou-o. Maria, a princípio recuando de temor, atirou-se então cega pelas lágrimas de alegria nos braços do irmão, e Marta, por ele aconchegada ao peito, a voz amada falando-lhe brandamente ao ouvido, reviveu a consciência de sua felicidade. Minha pena recusa, porém, achar linguagem para exprimir as emoções inenarráveis de alegria e gratidão, palavras de amor e glorificação que enchem todos os corações. Lázaro, o recém-nascido dos mortos, desabrochando nas cores ricas da completa saúde, dirigiu-se para casa ao lado de Jesus, enquanto as irmãs se penduravam em Lázaro com profundo agradecimento, enchendo seus corações felizes. Ora, o grande profeta, ora Lázaro, ou Jesus de novo, recebiam as aclamações da vasta multidão. Hinos eram cantados a Jeová, enquanto passávamos pelas ruas, e tantos caíram ao solo para adorar Jesus, que muito demorou até que cruzássemos a soleira da casa, onde Jesus entrou com Lázaro ao seu lado. E Marta viu o irmão sentar-se à mesa, e naquela noite a cabeça dele repousar em sono profundo sobre o travesseiro coberto de flores que seu amor e fé haviam preparado para ele. Desse modo, querido pai, fiz-lhe um relato das minúcias deste poderoso milagre, a narração do que encheu toda Jerusalém de espanto e que deve levar os sacerdotes e o povo a reconhecer como Jesus como o Messias, aquele sobre que Moisés e os profetas escreveram. Duvidas ainda, meu querido pai? Essa carta te encontrará em Gaza, com a esperança de cedo abraçar-te. Aqui fica a tua sempre afetuosa filha, Adina.